Eu engravidei pela primeira vez em 2014 e assim que eu vi o teste de positivo, eu me senti muito feliz, mas eu também fiquei automaticamente, eu me senti com muito medo, porque eu tinha muito medo de passar por uma experiência de parto normal. E como eu moro num lugar onde a cesárea só é feita quando realmente existe uma indicação médica, eu já sabia, quando eu descobri que eu estava grávida, que provavelmente eu ia ter uma experiência de parto normal. E antes eu evitava pensar muito sobre esse assunto. Eu nem posso falar que eu tinha medo do parto antes de engravidar, porque eu nem pensava sobre o parto. Só que depois que eu engravidei e me deparei com o fato de que provavelmente eu teria que passar pela experiência de parto normal, eu entrei num modo de muito medo, de muita ansiedade, porque eu estava muito acostumada com histórias negativas. Mas como eu não tinha escapatória, o tempo foi passando durante a gestação, eu fui me preparando, fui aprendendo mais sobre o processo de parto. E hoje, 12 anos depois de eu ter engravidado pela primeira vez, depois de ter tido 2 partos normais, eu venho aqui nesse vídeo te passar algumas reflexões que me ajudaram muito a me preparar para o parto. Então, se você está grávida, se você pretende ter o seu bebê de parto normal, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar as mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Eu anotei aqui 4 reflexões que eu quero passar para você nesse vídeo. A primeira é que eu acho muito importante que você entenda que uma experiência de parto positivo pode acontecer de várias formas. Então a gente tem essa tendência de criar uma imagem na nossa cabeça de como a gente gostaria que fosse o nosso parto, a gente planeja algumas coisas em relação à experiência de parto e a gente coloca esse rótulo de que o parto vai ser positivo caso ele aconteça dessa forma que a gente planejou. E depois das minhas experiências de parto e 8 anos dando aulas de preparação para o parto e entendendo como uma experiência de parto pode acontecer, eu quero que você saiba que não existe um tipo específico de parto que a gente pode chamar de positivo. E, inclusive, uma experiência de parto normal que termina com uma cesárea também pode ser uma experiência de parto positiva. O que determina se é positivo ou não, não é o desfecho, não é se o bebê nasceu de cesárea, se o bebê nasceu de parto normal. É a forma como a mulher estava se sentindo durante a experiência dela, independente se é um parto rápido, se é um parto longo, se é um parto sem nenhuma complicação ou se é um parto com mais desafios. Você pode ter uma mulher que tem um parto que você julgaria positivo, super rápido, que não precisa de nenhuma intervenção, e essa mulher dizer que a experiência de parto dela foi horrível, que doeu muito, que ela não gostou de ter tido um parto muito rápido. Ao mesmo tempo, você pode ter uma mulher que teve um parto longo, desafiador, e que talvez até tenha precisado de uma cesárea durante o processo, mas ela pode falar que durante todo o tempo ela estava tranquila, ela estava confiante, ela estava se sentindo positiva. E é isso que determina se a experiência de parto é positiva ou não. Como a mulher está se sentindo durante o parto dela. As mulheres são diferentes, os bebês são diferentes, as gestações são diferentes e é claro que o parto também vai ser diferente para cada um. E é por isso que não tem como a gente escolher esse tipo específico aqui de parto para ser o parto positivo, porque é impossível prever como que o parto vai acontecer. E se a gente se apegar a um modelo específico, a uma imagem específica de como o parto tem que ser, isso vai gerar muita pressão quando o parto estiver acontecendo e começar a se desviar ali do que a gente tinha planejado, do que a gente julgava que era uma experiência positiva. E é por isso que é tão importante se livrar desses rótulos, se livrar desse planejamento muito específico da experiência. Entender que o parto é involuntário, que ele vai acontecer no seu corpo, que você não consegue controlar ele racionalmente e que o máximo que você consegue fazer é influenciar a fisiologia do seu corpo de forma positiva, ficando calma, ficando tranquila, porque isso favorece a liberação dos hormônios do parto e favorece o progresso fisiológico do processo. Então, resumindo, a primeira reflexão é entender que uma experiência de parto positiva pode acontecer de várias formas e se desapegar da forma como você quer que o seu parto aconteça. Mais uma vez, você pode sim ter as suas preferências, mas entendendo que talvez, muito provavelmente, não vai acontecer exatamente dessa forma e que isso não significa que não vai ser positivo
Outra reflexão que eu gostaria de passar aqui para você é um conselho para você focar no que você consegue controlar e se desapegar do que você não consegue controlar. Tem, infelizmente, mais coisas que a gente não consegue controlar do que a gente consegue controlar. E o que a gente consegue controlar? O que você consegue controlar com relação ao seu parto? Você consegue controlar a sua respiração, decidir como que você vai respirar durante o processo de parto, durante as contrações. Você consegue controlar a sua mente, o que você está pensando, como você está interagindo com o processo que está acontecendo no seu corpo. E basicamente é isso que você consegue fazer. Você não consegue controlar as suas contrações, você não consegue controlar o seu parceiro, o que ele vai fazer com você, o que ele vai falar para você na hora do parto. Você não consegue também controlar os profissionais que vão te dar assistência, que vão monitorar o seu processo. Nada disso você consegue controlar. Nossa, Ângela, mas e agora? Se eu não consigo controlar todas essas coisas que você falou, como que faz? Controlando só a minha respiração e a minha mente. Não faz nada. Você não controla essas outras coisas que você não consegue controlar. Ah, mas e se meu parceiro falar alguma coisa que eu não gosto, ou se ele não souber o que ele tem que fazer quando meu parto estiver acontecendo, aí eu não vou conseguir relaxar, aí eu não vou conseguir ficar bem. Se isso acontecer, o primeiro ponto é você reconhecer que isso está acontecendo e eu não consigo controlar. Então você vai pôr o seu foco aonde você consegue controlar. A sua mente, ou seja, como você reage a isso, e a sua respiração. Lembrando que apesar de você não conseguir controlar essa situação, você consegue influenciar a maioria dessas situações que você não controla. Por exemplo, no caso específico do seu parceiro, se ele consegue te ajudar, se ele sabe o que ele pode fazer para ajudar você, para te dar um bom suporte. Isso é algo que você pode influenciar positivamente antes mesmo do parto acontecer. E é claro que você não pode obrigar o seu parceiro a aprender o que ele precisa aprender para ajudar você na hora do parto, mas o que está no seu controle é falar isso para ele, comunicar para ele que você gostaria que ele te desse um bom suporte, que ele soubesse como ajudar você na hora do parto. Você gostaria de ter esse suporte dele e só de você falar isso para ele, vocês vão juntos encontrar uma maneira, antes mesmo do parto começar, de como ele pode te dar um bom apoio, como ele pode ajudar você na hora do parto. Então você não está controlando o seu parceiro, até porque, de novo, isso é impossível de fazer. Você está influenciando as atitudes dele, você está influenciando as ações dele. Outra coisa que você não consegue controlar são os profissionais que vão te dar assistência. Você pode até controlar quais profissionais vão estar ali te dando assistência. Em alguns casos você consegue controlar isso, mas você não consegue controlar o que exatamente esse profissional vai falar para você, vai sugerir para você, vai fazer ali durante o seu parto. Caso surja uma situação negativa, caso o profissional ou um dos profissionais fale algo que você não gostou ou algo que não te ajuda tanto, ao invés de você colocar o foco nisso, no que ele falou, lembre-se de colocar o seu foco no que você consegue controlar. Então, de novo, isso aconteceu, eu não consigo controlar o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas falam, mas eu consigo controlar a forma como eu reajo a isso e a minha respiração. E aí você coloca o seu foco de novo nisso, na sua mente e no seu processo de parto acontecendo ali, na sua respiração durante as contrações. E isso serve também para você fazer durante a sua gestação, antes do parto começar. Dedique a sua energia, coloque o seu foco sempre em coisas que realmente estão sob o seu controle, que realmente você consegue controlar de alguma forma. E evite desperdiçar, gastar energia com coisas que você não consegue controlar. Então, por exemplo, se surge algum pensamento de medo, de insegurança, de algo que pode acontecer no seu parto, ligue o botão de avaliar se você consegue controlar isso ou não. Consigo controlar isso? Consigo controlar se isso vai acontecer no meu parto? A resposta, na grande maioria das vezes, é não, eu não consigo. Então, o meu foco não vai aqui. Se eu não consigo controlar isso, eu não vou colocar minha energia aqui. Eu vou colocar energia no que eu consigo controlar. E já aproveitando esse gancho, um outro conselho que eu quero te dar é que você foque nas soluções e não nos problemas.
Então, esse exemplo que eu acabei de dar. Eu pensei em algo que talvez pode ser que aconteça no meu parto. Posso controlar? Não, não posso. Então, meu foco não vai nisso, porque isso aqui eu não consigo controlar. E você pode também enxergar isso como um problema. Isso daqui que pode acontecer no meu parto é um problema. Você vai colocar o seu foco nesse problema? Não, você vai colocar o seu foco na solução para esse problema. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance de fazer para que esse problema não aconteça ou, caso ele surja, como eu posso lidar com ele? Entende? Isso é muito diferente de você colocar o foco no problema. Um exemplo muito bom para isso é a própria dor do parto. As mulheres costumam colocar muito foco na dor. Então, o meu conselho é que você coloque o seu foco na solução, ou seja, o que você pode fazer para se sentir o mais confortável possível no seu parto. Então, o seu foco vai aqui. O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para me sentir o mais confortável possível durante meu parto. Você tira o foco da dor e coloca o foco na solução, no que você pode fazer para diminuir essa dor e se sentir confortável. A mesma coisa para o problema do parceiro despreparado, do parceiro que não sabe como ajudar, você se sente ansiosa ou nervosa porque você acha que o seu marido não vai conseguir te ajudar, que ele não vai saber o que ele pode fazer. Isso é um problema. Meu conselho é que você foque na solução. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para evitar isso, para que meu parceiro se sinta preparado, esteja preparado, se sinta confiante para me ajudar. Quando você coloca a sua energia e o seu foco no problema, nada se resolve. Você pensa no problema, o problema continua ali, às vezes o problema nem existia ainda e você fez ele surgir, você criou um problema. Agora, quando você coloca o seu foco, a sua energia na solução, você evita que talvez esse problema surja e, caso ele realmente surja, você já está preparada para lidar com ele. E por último, eu gostaria que você encarasse o parto normal como um voo de avião. Existem várias semelhanças, né, entre o parto e um voo. A primeira delas é o fato de que quando você entra num avião para ir de um lugar para o outro, quem pilota esse avião é o piloto. E, na grande maioria das vezes, você nem vê o piloto do avião. E isso é uma analogia para a involuntariedade do processo de parto, para o fato de que o parto acontece no seu corpo, que o seu cérebro, a parte primitiva do seu cérebro, controla o processo de parto, o seu cérebro produz, a parte primitiva do seu cérebro produz um hormônio, esse hormônio entra na sua corrente sanguínea, a sua corrente sanguínea leva ele até o útero, e quando ele chega no útero, ele faz o seu útero contrair, e essas contrações fazem o seu bebê nascer. Quem controla isso não é você, é a parte primitiva do seu cérebro, uma parte sobre a qual você não tem nenhum controle. Assim como num avião, o piloto dirige o avião, controla o avião e você nem vê o piloto. Agora, você fica pensando, nossa, será que esse piloto, ele é bom? Será que ele vai conseguir dirigir bem esse avião? Será que ele estudou bastante na faculdade? Será que ele é um bom piloto? Na maioria das vezes, a gente não pensa muito sobre isso, não sei. Você pode até me contar aqui nos comentários se você fica se preocupando com as habilidades do piloto quando você vai voar de avião. Mas eu acho que na maioria das vezes a gente nem pensa sobre isso, a gente não pensa se esse piloto vai ser capaz de fazer esse voo. E eu gostaria que você transferisse isso para o momento do seu parto, que você não fique se preocupando se a parte primitiva do seu cérebro vai conseguir fazer o que ela está programada para fazer. Que você simplesmente confie no seu corpo, confie no processo. Outra semelhança entre um voo de avião e o parto é o fato de que se preocupar, ter muito medo não vai ajudar em nada, mas pode sim atrapalhar a experiência de voo ou a experiência de parto. Então imagina que você é uma pessoa que tem muito medo de andar de avião. E você precisa fazer uma viagem que não dá para fazer de outro jeito, que tem que fazer de avião. Você teria duas opções. Você poderia ficar estudando tudo que pode dar errado num voo, todos os acidentes aéreos que já aconteceram. Se você fizesse isso, como você se sentiria durante o voo? Com certeza você ficaria ansiosa, você ficaria nervosa, porque a sua mente está preenchida daquelas imagens de um voo como algo negativo, cheia daquelas imagens de acidentes aéreos, e é claro que você não vai conseguir relaxar, que você não vai conseguir ficar tranquila. Agora, se ao invés disso, se ao invés de ficar estudando todos os acidentes aéreos ou tudo que pode dar errado num voo, você focar
no fato de que todos os dias milhares de aviões partem e chegam aos seus destinos finais de forma segura. Se você colocar o seu foco nisso, você vai se sentir tranquila, você vai se sentir calma e confiante. A sua experiência dentro daquele voo vai ser muito melhor. Por isso que é importante para o seu parto você colocar o seu foco nisso, não em tudo que pode dar errado num parto, mas no fato de que todos os dias, milhares, centenas de milhares, não sei quantas mulheres no mundo todo dão à luz os seus bebês de forma saudável e segura. Vá para o seu parto, vá para o seu voo com essa postura mental. E outra coisa interessante é que nesse mesmo voo, se você está se sentindo tranquila e confiante porque você não sente medo de voar de avião e alguém do seu lado ou próximo a você ali naquele voo demonstrar isso, demonstrar medo, demonstrar ansiedade, quanto mais confiante você se sente, menos essa pessoa vai influenciar você, menos o estado emocional negativo dessa pessoa vai te impactar, porque você se sente confiante. Então você sabe, por exemplo, diante de uma turbulência, que turbulência é normal, você sabe o que está acontecendo, o que acontece com o avião durante uma turbulência e que não tem perigo de o avião cair durante uma turbulência. Se você sabe de tudo isso, se você se sente confiante, tranquila e calma, numa turbulência, mesmo que outras pessoas estejam nervosas, estejam ansiosas, você pode continuar se sentindo tranquila, porque você sabe. Você tem o conhecimento sobre aquilo. Agora, se você tem algumas dúvidas, se você tem alguns medos também, se você não entende muito bem que a turbulência na verdade é algo normal, caso você veja alguém ali muito nervoso, muito ansioso, você provavelmente também vai ficar muito nervosa e ansiosa. Então, a lição aqui é você fortalecer a sua confiança no processo, adquirir conhecimento de qualidade, aprender sobre o processo de parto, se familiarizar com a forma que ele acontece, com as formas que ele pode acontecer, porque, de novo, uma experiência positiva de parto pode acontecer de várias formas. E esses foram os conselhos que eu gostaria de passar para você aqui nesse vídeo. Eu espero muito que tenha te ajudado. E se você chegou até aqui, eu quero pela primeira vez pedir para você deixar um like nesse vídeo, porque meu canal ainda é muito pequeno. E se você fizer isso, você vai ajudar muito, porque o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e ele entrega para mais pessoas parecidas com você. E dessa forma nós podemos juntas transmitir essa mensagem para mais mulheres. Quero também te lembrar que amanhã, 31 de março, é o último dia para você conseguir 50% de desconto no meu guia prático de preparação para o parto. O guia está com uma promoção especial no mês de março, que é o mês da mulher. E aqui na descrição você encontra o link para conhecer o guia prático e o código do cupom que você pode usar para conseguir 50% de desconto. Se você está assistindo esse vídeo antes de 31 de março, ainda dá tempo de você aproveitar. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Vou deixar aqui na tela final um vídeo do meu canal que eu acho que pode te ajudar e a gente se vê no próximo vídeo.